Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, glória a Deus, graças a Deus. Como é que estão vocês? Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Que Deus ilumine a sua vida com toda a sorte de bênção, para onde você vai, para onde você quer chegar, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha lhe abençoar com todo o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Amém, glória a Deus. Vamos escutar aqui um louvor. Eu geralmente não coloco louvor. Me lembro que antes de eu começar a pregar, na minha tenra idade, eu sempre colocava um louvor da igreja e depois prosseguia com a mensagem. E aqui tem um hino de Pastor Cireiro. Vamos escutar um pouco para nós meditarmos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Gostaria que vocês compartilhassem mais essas mensagens. Gostaria que vocês abençoassem a outras pessoas com essa mensagem. Porque eu creio que Deus tem nos abençoado, nos levado a esse caminho, nessa época, para a gente divulgar esse trabalho. Eu creio que muitas pessoas podem ser abençoadas com essa palavra que nós estamos aqui proferindo, palavra de ressurreição, de gratidão, de cura. Eu louvo o nome do Senhor Jesus. Amém? Gosto muito do pastor Antônio Cireiro, para mim é um dos meus adoradores preferidos. Não vou dizer nem cantores, um dos meus adoradores preferidos. Hoje nós vamos estudar sobre Tito. Tito capítulo 1. Tito são 3 capítulos. São capítulos abençoados. Nós vamos trabalhar no capítulo 1 de Tito, no capítulo 2, no capítulo 3, porque são um livro bastante sintético. E vamos trazer 3 lições poderosas das Escrituras. Então vamos lá. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, queridos, Tito foi um dos discípulos do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele discipulou Tito. O apóstolo Paulo, ele incentivou Tito. O apóstolo Paulo tratou com Tito. E ele fala aqui no capítulo 1, aquele que foi irrepreensível, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Queridos, nós devemos estar afiados na palavra, como diz as pessoas, né, que veio antes de nós. E por que, queridos? É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que ela nos dá abrigo, que ela nos leva para frente, né? E a palavra de Deus, ela levanta a pessoa. A palavra de Deus, ela tem uma comunhão muito grande, né, com o próprio Deus,
né? E retendo firme a palavra. A Bíblia fala que escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpadas para meus pés, é a tua palavra, né? Luz para meus caminhos. Então, quando você adquire a experiência pela palavra, você deixa a palavra entrar no seu coração, queridos, as coisas começam a fluir, as coisas começam a chegar na sua vida, as coisas começam a ser derramadas na sua vida. Por quê? Porque você flui na palavra. Você flui na palavra. Então, e a palavra sendo trabalhada no seu coração, no seu ritmo, as coisas começam a fluir. As coisas começam a proceder. Você começa a proceder, você começa a frutificar. Você frutifica em situações adversas. Porque é nas situações adversas que o verdadeiro cristão ele floresce. A Bíblia fala, compara o cristão, né, como a oliveira. A oliveira, a palmeira também, ela fica perto de um rio. Né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas não se detém nos caminhos dos pecadores. E você vai ver aqui no Salmo 1 que as oliveiras elas ficam o quê? Perto do rio. E ela produz rio na estação própria. Ela produz fruto na estação própria. Para que quando o fruto for produzido, né, não ser estipado, né, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, mesmo em desvantagem, porque o mundo, que nós temos professores, temos três professores contrários, né? Ou seja, são três níveis que você precisa passar. O diabo, né? E as suas armas são espirituais, o mundo e a sua própria carne. Você sabe que o mundo você foge, o mundo você não ama, você aprende a amar a palavra. O diabo você encara, você faz cara feia para ele, pode fazer cara feia no nome de Jesus, não em si mesmo, mas em Deus. E a carne, você foge. Aquilo que você tem, que é uma fraqueza sua, você sempre tem que correr, tem que sair fugindo. Né? Você, às vezes, tem que sair realmente ignorar, porque é uma fraqueza sua. Né? E o diabo, ele sabe a fraqueza de cada um, né? Mas com Cristo, você com sabedoria, você não cai nas astutas ciladas do diabo. Você foge do diabo. Né? Nós vamos ver isso aí. Isso aí. Então, nós temos que ter, isso capítulo 1, versículo 9. No capítulo 2, no capítulo 1, ele fala, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o entendimento e a consciência estão contaminados. Queridos, nós chegamos a um tempo na nossa sociedade onde as coisas impuras, né? E não falo do evangelho genuíno. Queridos, eu estou bem com aquilo que a igreja tem produzido. Eu estou realmente feliz, sabendo daquilo que eu sei, de onde eu vim e aonde eu estive em relação à igreja. Eu estou tranquilo com a igreja do Senhor. E como falei para vocês, eu me dou muito bem com placas de igreja. E agora, claro que cada um vai dar conta de si a Deus, né? Você pode falar, e fulano de tal vai dar conta de si a Deus, e Beltrano vai dar conta de si a Deus, e Tertuliano vai dar conta de si a Deus, e fulano vai dar conta de si a Deus, né? O líder tem que fazer a sua parte, né? E o resto ele vai dar conta de si a Deus, daquilo que ele faz na igreja, né? Mas o que é que ocorre? Mas estou feliz com a igreja. Eu, sinceramente, sempre estive feliz com a igreja, e digo mais, Jesus sempre esteve feliz com a igreja. A Bíblia fala que aonde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei. Aonde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei presente no meio deles. Então, queridos, você precisa entender o seu propósito, né? E o seu propósito é falar a verdade. O seu propósito é o feijão com arroz da Bíblia. O que é o feijão com arroz, queridos, como eu falo? Para que as pessoas não deturpem minha palavra. É você conhecer Cristo crucificado, acabou. Não adianta, se você puder avançar na Bíblia, avance.
Se você puder entender de hermenêutica, de homilética, de exegese, de batalha espiritual, de filosofia bíblica, de ser um cara intelectual, como muitos têm aí, saber 1001 versículo de cor, fazer pós-doutorado em Bíblia, ler a Bíblia 10 vezes em um ano, né? Faça, querido, isso tudo é bom. Você ser proativo, saber os nomes de todos os líderes do mundo de cor, de cada um respectivamente na área eclesiástica, quem da área eclesiástica, quem da área espiritual, quem da área teológica. Glória a Deus por isso, tudo isso é convergência bíblica, né? Tudo isso é bom. Agora, claro que uma coisa, né, não anula a outra. A igreja, ela se completa em si, né? A igreja, ela se completa em si. Eu sempre gosto de aprender batalha espiritual, sempre gosto de aprender filosofia cristã, sempre eu coloquei aí 6 pessoas que eu coloquei assim como padrão de conhecimento na minha vida, como uma enciclopédia virtual, né, de pregação. E eu denominei como profeta, que é o JB, o Oswaldo Lobo, né, que eu tenho uma pegada totalmente diferente de Ney Barreto, que é uma pegada humana, não humanística, uma humano-filosófica, que tem uma pegada um pouco diferente de JB Carvalho, JB Carvalho, que é um cara que é intelectual, um intelectual da fé, um cara motivador, que é igual, um pouco igual a Bispa Cleo, que é uma motivadora, mais, digamos assim, popular, né? Que é totalmente diferente de Moabel Pereira, que é um cara que é mais historiador, um cara já o mais velho de todos, e que é diferente também de Hermes Pereira, que é um pouco mais novo do que Moabel Pereira, que é um cara que é pragmático, um cara que ele exerce a fé de uma forma prática, é um cara muito voltado à devocional, da oração, né? Então, a gente se completa. A gente se completa com outros ministérios, e o reino de Deus é assim. O reino de Deus a gente vai avançando, a gente vai sendo pessoas cada dia melhor, cada dia crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, queridos, o que voga é aquilo que você é, não aquilo que você tem. Se você partir hoje, se Deus lhe chamar hoje, é aquilo que você é, não aquilo que você tem. Se Deus nos chamar hoje, é aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. Deus não vai querer saber daquilo que nós temos, Deus vai querer saber daquilo que nós somos. Qual é a essência daquilo que nós somos? Né? Deus não vai querer saber que se você tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, se você conhece a Bíblia de cor e salteado, se você ministrou nas principais igrejas do mundo, se você tem curso de pós-doutorado, se você tem curso de hebraico, de inglês, se você cresceu com os rabinos. Não. Deus vai querer saber isso, aquilo que você é. Por isso que o evangelho é tão lindo, tão simples e lindo, porque o mesmo camarada que está lá no sertão nordestino é a mesma essência daquele que está lá no prédio mais luxuoso de Nova York. É aquele que está com o bilionário lá de Nova York, né? A mesma essência daquele que está lá na roça. Né? As circunstâncias são diferentes, né? Mas o propósito é o mesmo. A luz que ilumina é Cristo. Então, queridos, então você precisa ter essa compreensão, né? Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se vergonhe. Aqui tem uma lição do capítulo 2. Não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem, nunca contradizendo. Não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade para em quem tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você vai ver mais uma vez a questão da doutrina, da sã doutrina. A sã doutrina, queridos, como falei, é o feijão com arroz. É você pregar o evangelho. Não estou dizendo que você não precisa de cura espiritual, de batalha espiritual, de cura emocional, nada disso. Que todos nós precisamos da palavra de Deus. Pessoas com conhecimento de uma área, pessoas com conhecimento de outra área, para a gente evoluir. Mas se você não está habituado para isso, né, apenas fique no feijão com arroz. Queridos, é o que eu falo. Eu tenho 30 anos, eu tenho 42 anos, mas 30 anos que eu me entendo como gente, que eu me situei na pregação do Evangelho, ouvindo grandes pregadores. Eu sou do tempo que meu pai colocava para a gente ouvir James Swagger, eu ouvi o Billy Graham,
o Cila Malafaia, né? Muito novo ainda, extremamente novo, né? 30 anos atrás, ele deve ter uns 30 e poucos anos de ministério. Essa turma toda da televisão, inclusive no contexto baiano também, como Nivaldino Bento, Bispo Átila Brandão, Lorena Brandão, e uma turma muito boa aí, né, que nós estamos ouvindo essas pessoas. Por quê? Porque nós aprendemos Evanira, Maria Guiar, o. Como se diz? Todo mundo, querido, nós ouvimos todo mundo, porque o sábio é aquele que pode aprender com qualquer pessoa. O sábio não é aquele que aprende apenas com os eruditos, o sábio aprende com a criança. Ah, pastor, mas o que, e você aprende o peça do universal? Eu aprendo, sim. Reter, tem duas coisas que você precisa entender, querido. Reter é tudo, examine tudo e reter o bem. E a segunda coisa, o que ele faz de bom ou ruim é com ele Deus. O que ele faz de bom ou ruim é com ele Deus. Né? E outra, o pecado dele pode ser até, vamos colocar assim, em escala de valor, menor que o seu pecado. Talvez você não roube como você diz que ele rouba, mas você faz coisas, você fofoca, você mente, e por aí adiante. Então, queridos, você precisa fortificar na sã doutrina, na doutrina da fé. Então, o apóstolo Paulo dá esse conselho a Timóteo, né? Não dando ouvido às fábulas, né? Porque as fábulas hoje nós temos os Filipes Netos da vida, temos os Ricardo Spoichá, dentro de milhões. Se você pegar aqui o YouTube, o Instagram, as redes sociais, quanto mais lixo, mais o cara tem seguidores. Quanto mais lixo, mais o cara tem seguidores. Se o cara for falar besteira, querido, se o cara for um cara intelectual, de conteúdo, e pasmem vocês, não digo na questão somente na fé cristã, que é essencial, que é o necessário, né, que é o básico, mas em outras áreas também do saber, né? Agora, quando o camarada ele vai falar besteira, queridos, perceba quem são os maiores youtubers do Brasil. São esses camaradas aí, são pessoas que não tenho nada contra, mas a gente tem que falar a verdade, queridos. O evangelho é metanoia. Não vou julgar ninguém com a soteriologia, porque a soteriologia, né, só quem conhece que vai para o céu e para o inferno é Deus. Não vou me ousar a dizer aqui. Mas alguns que se dizem cristãos, queridos, se afastam da fé, daquilo que proferem. Né? Nós vimos aí, por exemplo, o exemplo de Neymar. Queridos, meu Deus do céu, Deus abençoe a vida de Neymar, mas que exemplo cristão esse homem, um homem nominal, às vezes coloca música mundana, depois coloca música evangélica, e a gente não sabe o que é. Ah, pastor, mas ele vive em um mundo, sim, mas Kaká vivia nesse mundo, e Kaká foi um jogador extraordinário, tanto fora do campo como dentro do campo. Né? O próprio Cafu, homens cristãos, e outros, e outros, e outros. E aqui está até o Marcelinho Carioca, que falava de Jesus, tinha os seus altos e baixos, mas era um cara que era mais comedido e se arrependia daquilo que fazia, né? E se arrependia daquilo que fazia, e tinha uma mensagem mais forte. Mas, ao final de contas, hoje, queridos, se deteriorou tudo. Os conceitos desses youtubers, os conceitos desses homens, os conceitos dessa filosofia não cristã, uma filosofia marxista, uma filosofia nietzschiana, né? Ou seja, não é questão de ideologia, né, de esquerda ou de direita, é uma questão de filosofia satânica. Você está me entendendo? Porque Nietzsche apresenta muito a questão da direita e o Karl Marx da esquerda. Mas não é questão disso. A questão é que todos os dois, né, tem algumas coisas que eles falam que são boas, mas no seu bojo, o seu conceito central é diabólico. Por quê? Porque eles anulam Deus, tanto Karl Marx como Friedrich Nietzsche. Tem coisas boas nesse homem? Tem frases boas nesse homem? Tem, porque eles estudaram o homem, o conhecimento humano. E tem coisas que ele vai falar de você que é uma pura realidade. Né? Então, queridos, não precisa você ir em um conceito desses caras. Né? Meu reino é o reino de Deus. O Evangelho é a minha o Evangelho é a minha formação. O Evangelho é aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendo. Né?
e aprendo com paz. Eu quero, uma coisa que eu norteia meu coração, daqueles que estão perto de mim, que eu procuro passar, é a paz. Não estou aqui para poder produzir guerra, não estou aqui para produzir litígio, não. Eu estou aqui para poder viver em paz. Se for necessário eu avançar para ter paz, eu avanço. Se for necessário eu parar onde estou, eu paro. Claro, sobre um comando divino. Se for necessário recuar, recuo para poder ter paz. Né? Então, porque a paz é aquele que norteia, é o termostato, é a bússola do cristão. Você vai dizer que a paz, você vai ver que a paz que excede todo entendimento, né? Jesus vai falar, veio muito Jesus falando de paz, eu trago minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo dá, né? A Bíblia fala que a paz seja o árbitro entre o vosso coração, ou seja, é a paz, você estando em paz, querido, faça aquilo que você precisa estar em paz. E uma vez que você tem paz, você não vai cometer pecado, você não vai ter prazer no pecado, você não vai ser gerado pelo pecado, você vai ser gerado pela obra de Deus. Claro que você, vou dizer que você é perfeito, você é um ser humano imperfeito, mas a paz que vai ser o norte do seu coração. E era isso que Paulo estava falando para Timóteo. E ele fala aqui sobre Cristo, o qual se deu a si mesmo, versículo 14, por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Que versículo lindo, querido. O qual deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade. O que é iniquidade? Já falei aqui, é uma espécie de pecado. Só existem dois tipos de pecado, a transgressão e a iniquidade. Né? A iniquidade são pecados que o pecado, como o pessoal fala, é o pecado original, aquele pecado que você já nasce pecando, né? Porque a semente do pecado está em você. E é o pecado que passa de pai para filho, ou seja, de Adão que passou para seu filho, que passou até chegar em todos nós, porque, queridos, alguma forma todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos dos mesmos pais, mesma mãe. Adão e Eva é o nosso pai e nossa mãe a priori, né? No contexto sociológico, histórico. Né? Nós sabemos que o nosso verdadeiro pai é Deus. Né? Mas todos nós somos irmãos, que todos nós temos uma mesma edge, todos nós temos uma mesma formação física, biológica, não importa se você é baixo, alto, negro, branco, azul, amarelo, feio, bonito, né? Bonito igual a mim, aleluia, né? Mas não importa, queridos, não importa, o importante é que você esteja no centro da vontade de Deus. O importante é que você venha entender o Evangelho, né? Então Jesus Cristo morreu por nós, né, para nos tirar do pecado, nos tirar da iniquidade, o castigo que nos faz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós somos sarados. Então, queridos, como eu falo, o evangelho pregado, feijão com arroz, né, eu acho que quando você se preserva, você não se transpassa a si mesmo, né, eu acho algo muito lindo. Né? Por exemplo, há 30 anos atrás, eu pegava Nivaldino Bento, né, algo que ninguém conhece, mas na televisão, tem outros aí que entraram na televisão, que é bom, porque o evangelho tem que ser pregado, queridos, tem que ser anunciado. Ensinar é uma coisa, pregar é outra. Ensinar, você precisa conhecer a Bíblia, mas pregar o evangelho qualquer um faz. Né? E muitas pessoas têm pregado o evangelho, e isso é algo excelente. Né? E isso é algo excelente. Né? Ele fala isso, fala disto e exorta e repreende em toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fala isto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ou seja, é você falar daquilo que você vive, daquilo que você tem como um evangelho na sua vida. É você falar do amor de Deus, você falar que Jesus é bom, independente da sua situação, né, aonde você esteja, se você tem um alto grau intelectual ou não, se você é um erudito ou não, se você tem muito dinheiro ou não. Mas a essência que Cristo produziu em você, você é resultado do toque de Cristo Jesus. Eu gosto muito de assistir alguns filmes, né? Um filme que assisti, todos os filmes de Jesus assisto. Todos os filmes de Jesus assisto. E alguns filmes eu assisto 10 vezes em algumas épocas. Por exemplo, em Natal e Paixão de Cristo, né? Natal e na Páscoa, eu sinto muito um filme com Robert Palmer, né?
lendário Jesus. Por quê? Porque, pastor, mas ele tem algumas coisas que não condiz com a realidade, ou não é próximo da realidade. Mas, queridos, eu examino e retenho que eu bem. Agora que tem muitas coisas, a maioria desses filmes que são corretas, são sim. São coisas muito proativas. O resultado do ensinamento é mais proativo do que negativo. E se você se propor a ouvir e vê-lo proativamente, você só vai sair ganhando. Então, todos os filmes de Jesus eu gosto de assistir. Assisti um agora na Netflix, chamado A Última Tentação de Jesus. A princípio, ele é um pouco constrangedor, mas se você observar bem, tem muitos ensinamentos bons ali. Já pensou se Jesus Cristo desistisse da cruz? Porque a essência do filme é a seguinte: fala se Jesus Cristo desistisse da cruz. Olha, vou largar o balde, vou chutar o pau da barraca, eu vou pisar na jaca, acabou. Se Jesus fizesse isso, que ele tinha todo direito. Ele tinha todo direito de fazer o que ele quisesse. Aliás, afinal de contas, ele é Deus. Né? Como no filme ali, ele chutou, né? Foi uma hipótese, uma fábula, um pensamento do autor, mostrando essa realidade, como seria a raça humana. Mas Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, e cumpriu todos os propósitos do céu. Por isso que aquelas palavras da cruz têm que ser analisadas e pregadas todo instante. Porque aquelas 7 palavras da cruz ali, tem lições lindas aquilo ali, queridos. Então, Cristo, ele poderia ter desistido da cruz, mas não, ele vou levar até o final por causa de vocês, por causa de mim, por causa de você. Amém, querido? Então, ao qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, de todas as transgressões, queridos, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala nisso e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Quem quer ouvir, queridos, uma coisa eu aprendi com os grandes mestres. Por quê? Porque antigamente eu queria incutir a palavra de Deus, né? Com um bom sentido, né? Porque, graças a Deus, como eu sofri a metanoia, eu sofri a mudança, né? O arrependimento, então eu sou uma esponja espiritual, né? No bom sentido. Aquilo que a pessoa tem para falar, eu sou esponja, eu assimilo. Eu assimilo. Aquilo que você tem de bom para me dizer, né? Eu vou assimilar. Porque a fé, queridos, que alguém vai falar para você, Jesus é bom. Se uma pessoa de qualquer igreja falar que Jesus é bom, por fato de ser igreja diferente daquilo que você é, você não vai discordar. Jesus é bom e acabou. Então, eu assimilo, queridos. Eu assimilo. Eu assimilo. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, capítulo 10, né? Ao homem herege, depois de uma ou outra administração, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Queridos, é como falei, tem muitos doutores, né, da fábulas que estão aí rodeados no mundo cristão, estão rodeados na mídia social, então estão prejudicando o evangelho. E quando falo aquelas pessoas, são pessoas que não são pessoas que você vê logo. Por exemplo, Ricardo Pochá, Felipe Neto, falam como se fossem doutores da Bíblia, que eu fico assim, a que nível que nós chegamos, né? Vez por outra, Caio Fábio, vez por outra, o próprio Fábio de Mello, o próprio Papa. Então, queridos, você precisa entender que a gente tem que basear na palavra de Deus. Uma coisa ou outra ele pode falar, né, que vai ser no contexto humano, porque, queridos, o nosso conceito humano é questão de bom senso. Se você vê alguém passando fome, mista, necessário, tendo você condição de ajudar, você tem que ajudar. Isso é um conceito humano, um conceito filosófico humano, da própria essência humana. Né? E quando eles falam algumas coisas assim, é nesse sentido. Mas em espiritualidade, eles vão tudo que eles contam a palavra de Deus. Eles metem o pé da porta da graça de Deus e da metanoia, né? E lesa aquilo que o Evangelho fala, né? Mas só que a igreja, quem instituiu a igreja foi o Senhor Deus. Né? Quem instituiu a palavra foi o Senhor Deus. Quem instituiu a igreja foi o Senhor Deus. Né? Por isso que o meu ensinamento para você é o seguinte: levante. Né? Se você está caído, levante. Se você está continuando, né,
embaixo de pedra. Já falei aqui que o evangelho, ou tanto quem está na linha de frente ou não, é você continuar, é o continuismo. O que faz do evangelho é a continuação, é você prosseguir naquilo que Deus colocou você para fazer, é você continuar. Ah, mas pastor, estou tendo uns pedradas, queridos, desenvolvam o amor. Ah, pastor, mas não estou me reconhecendo, queridos, continue. Ah, pastor, mas disseram que eu sou fraco, eu sou feio, meu ministério é isso, meu ministério é aquilo. Continue, queridos. Você está fazendo bom, bem, você está aprendendo, você está prejudicando alguém. Algo for ruim quando você prejudica alguém, quando você defrauda alguém, ou defrauda a si mesmo. Aí você precisa parar para ajustar. Mas você está prosseguindo, você está continuando, está tendo pessoas assim abençoadas, né? Você não está em litígio com ninguém, né? Acabou. Você está pegando a verdade? Se a verdade está machucando alguém, está tendo algum incômodo, já é o problema da pessoa. Né? Então, mas você tem que prosseguir com a verdade. E não olhar para o passado, olhe sempre para frente. Eu falo o seguinte, agora, você tem que olhar, não pode ter um retrovisor. Se tem que ter um retrovisor, sim. Por que retrovisor? Para lembrar daquilo que foi bom no passado. O passado tem que ser lembrado, sim. A Bíblia fala, trazer a memória aquilo que traz esperança. Agora, claro que as coisas velhas do passado, aquilo que foi nefasto, isso é lógico, isso é evidente. Isso não precisa de um tratado para você saber que você precisa esquecer. O que é passado e ruim, você joga fora no lixo, você enterra, você joga no fundo do mar. Agora, o que é bom, dê procedimento, queridos. Então, levante, continue e não olhe para trás. Levante, continue e não olhe para trás. Né? Então, que Deus abençoe.